bom dia. O meu nome é Juliana e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os institutos da revogação e da oposição. Ambos são meios de impedir o pagamento de um cheque que já foi emitido. A opção por utilizar uma das formas já inibe automaticamente a possibilidade de usar a outra. Elas se auto-excluem. São formas da pessoa se defender contra eventual extravio, perda, roubo, furto do cheque. Qualquer ocorrência que seja capaz de propiciar o pagamento a uma pessoa sem legitimação. Ele ampara a vítima, são institutos que amparam a vítima de uma lesão de direito sofrida no lapso entre a emissão e o pagamento, ou seja, a realização desse valor em moeda. Não vai caber ao sacado, ou seja, aquele responsável pelo pagamento, julgar as razões pela qual está sendo solicitado um dos dois, tanto a revogação quanto a oposição. Porém, quem está solicitando tem que informar o motivo desse pedido, informar formalmente a instituição pagadora para uma eventual responsabilização de terceiros, se for o caso. A oposição, ela é conhecida como sustação. Porém, o autor que a gente estudou, ele informa que sustação é um termo equivocado, porque o que se susta não é o cheque, é a ordem de pagamento. Então, a oposição está no artigo 36 da Lei 7.357 de 85, que regula o cheque, e ela é uma medida administrativa de natureza provisória que desautoriza o pagamento. Ou seja, se uma pessoa tentar fazer o saque desse cheque, ela vai ser informada do motivo da oposição, porque o banco está se opondo a realizar o pagamento. Ela não invalida a ordem exarada no documento, tá? Diferente da revogação. A revogação está prevista no artigo 35 da mesma lei e ele impede também o pagamento desse título, só que esse impedimento é a partir do fim do prazo de apresentação do cheque. Ou seja, se o portador apresentar o cheque durante o período de apresentação, o sacador tem que ter valor disponível para esse saque em conta. Ele só fica desonerado de ter o valor disponível caso o período de apresentação já tenha se expirado. A revogação, ela é exclusiva do emitente do cheque, porque ela é uma medida mais radical e abrangente. Ela invalida o documento. É diferente da oposição nesse ponto, porque a oposição também pode ser pedida pelo portador do cheque, que também está sujeito a perder, a ter alguma forma de extravio desse documento. Então, ele precisa ser protegido de alguma forma. Ambos os institutos impedem a ordem de pagamento, mas não há necessidade de cumprimento da obrigação com a qual se comprometeu o sacador quando da realização desse negócio, que pode ser independente de revogação ou de oposição, exigido em juízo.
se for considerada por decisão judicial, tanto a revogação como a revogação, se elas forem consideradas infundadas, elas caracterizam crime de estelionato. Então, coisa séria, não pode brincar com essas medidas. São medidas protetivas que têm que ser levadas muito a sério. Sobre revogação e oposição, acho que era isso que eu tinha para falar. Eu vou trazer também uma curiosidade para enriquecer o nosso trabalho, que é sobre o valor no cheque. O Banco Central emitiu um decreto que obriga que no cheque tenha tanto o valor numérico quanto o valor por extenso a ser pago. Se tiver uma divergência nesses valores, qual que prevalece? O valor extenso. Se acontecer de estar registrado múltiplas vezes, tanto o numérico quanto o extenso, a regra é que prevaleça o menor valor. E é isso. É o que eu tinha para dizer para vocês. Espero ter ajudado um pouquinho e até a próxima.